Quem manda aqui sou eu. Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida, e estou aqui para ajudar você a conquistar a felicidade. Hoje eu vou falar sobre a confusão que a gente faz sobre quem é que manda em quem. Quem é que manda em quê? E eu não vou falar sobre quem domina e quem é dominado em um relacionamento. E nem sobre enfrentamentos entre você e o outro, e muito menos sobre a disputa de poder na relação. Saber quem manda é muito importante quando se trata de situações que precisam de atitudes e ações suas para serem resolvidas. Muitas vezes você não age por achar que não é você que tem o poder de resolver. Acontece que é você que tem o poder de resolver. E muitas vezes você fica intimidada, né? Como se você tivesse que ficar submissa a alguns sentimentos e a algumas crenças, além de se manter refém ou submissa a algumas opiniões, a algumas situações. Por exemplo, quando você pensa que não consegue perdoar alguém ou algum acontecimento, quando você pensa que não consegue deixar o passado passar, quando você pensa que não consegue sair da solidão, quando você pensa que não consegue parar de se submeter aos seus medos, quando você pensa que não consegue sair de uma relação em que você está infeliz, quando você mergulha na negatividade e não consegue sair, quando você pensa que não consegue seguir sozinha e se suprir se sair de um relacionamento infeliz, quando você pensa que não consegue esquecer alguém. Vamos esclarecer algumas coisas aqui. Acontece que a mágoa, que pode não estar deixando você perdoar alguém, essa mágoa não tem vida própria, ela é alimentada por você. Aquele passado que parece não querer passar não tem vida própria. Ele é trazido ao presente por você. A solidão não tem vida própria. Ela é cultivada e mantida por você. Os seus medos não têm vida própria. Eles são criados e alimentados por você. Uma relação infeliz não tem vida própria. Ela é mantida na sua vida por você. A negatividade, a desvalorização do que você tem para se focar no que está faltando na sua vida não acontece por si só. A negatividade e a escassez, elas são cultivadas por você. Uma condição de dependência financeira do seu parceiro, você depender dele para viver, não é uma condição que tem vida própria. É uma condição colocada na sua vida, é aceita por você. O próprio amor não tem vida própria. Ele é alimentado por você. Você é dona das lembranças do passado. Não são as lembranças do passado que são donas de você. Você é dona absoluta da sua solidão. Não é a solidão que é a sua dona. Você é dona dos seus medos e cria quantos medos quiser, alimenta quantos quiser, mas não são os medos que são donos de você. Você
é dona da pessoa que está nessa relação infeliz. E essa pessoa é você. Não é a relação que é dona de você. Você é dona da direção do seu foco. É você que dirige onde você vai focar. Se você vai focar nos sentimentos negativos ou positivos, na escassez ou na abundância. Você é dona do novo rumo que você quer dar à sua vida ao sair de uma relação. Você é dona da sua capacidade. Você é dona do amor que você sente pelas pessoas. Não é o sentimento amor que é dono de você. Então, se você é a dona de tudo isso, quem manda em tudo isso é você. Da mesma forma que você decide aí dentro alimentar tudo isso, da mesma forma que você decide produzir esses estados e sentimentos na sua vida, você pode decidir tirar da sua vida. Você pode decidir parar, você pode decidir diminuir, cancelar, exterminar, decretar o fim. Então, é uma questão de decidir, de decretar. Vou me desapegar dessa mágoa e vou perdoar essa pessoa, deixar isso passar, esse acontecimento, e vou ficar livre desse peso do passado. Vou tomar providências e agir para acabar com esse sentimento de solidão e esse estado de solidão, acabar com isso na minha vida. Vou planejar os enfrentamentos dos meus medos e controlar todos eles. Chega desses entraves nas minhas ações. Vou sair dessa relação que me faz infeliz, vou me dar a chance de ser feliz. Vou parar de ficar focada na negatividade e vou sair desse estado de infelicidade de uma vez por todas. Vou me conscientizar da minha capacidade, vou me encher de autoconfiança e vou tomar providências para me sustentar e ser autossuficiente. Vou parar de amar essa pessoa e vou esquecer essa pessoa de uma vez por todas. Assim, é decreto. Aí você pode me dizer assim, mas se fosse eu que decidisse sentir e parar de sentir, eu seria uma pessoa fria. Não, isso não é frieza. Isso é inteligência emocional. Isso é ser dona da sua própria vida. Isso é autoproteção. Você é uma pessoa livre, cheia de direitos legítimos, de decisões sobre a sua vida. E é dona de todas as possibilidades boas de felicidade. Em um dos meus casamentos, em que eu passei por uma relação abusiva, eu percebi que eu estava sendo abusada de uma hora para outra. Porque o psicopata abusador deixa a gente em um estado de total domínio. É como se fosse uma hipnose. Ele me disse uma frase, e ela funcionou como um estalo. Eu saí do estado de hipnose de um minuto para o outro. E quando isso acontece, a gente passa a perceber tudo o que o estado de cegueira não deixa a gente perceber. E eu me decidi então me separar. Como ele parecia ser pacífico, tranquilo, eu quis já resolver o divórcio, voltar o meu nome ao normal. Eu então queria já resolver tudo. E eu vim para Ribeirão Preto, porque eu ficava para lá e para cá, vinha para Ribeirão, voltava para Goiás. E comentei com a minha família que então eu tinha decidido me separar, falei dos abusos e tudo. Falei, eu vou voltar para lá, tô combinando com ele, que ele quer que eu volte para arrumar as minhas coisas, porque eu tinha pedido para ele mandar as minhas coisas e a gente ia se falando por advogado. Mas ele falou, não, aqui
Eu conheço uma pessoa que vai fazer esse divórcio em 24 horas, já vem para cá, já arruma suas coisas, tudo de boa, já chama o caminhão e tal. E eu falei para minha família, falei, bom, então eu vou para lá resolver, encaixotar as minhas coisas. Aí o meu irmão falou, Yara, não vá. Ah, por que não? Tudo bem, Zé, ele tá tranquilo, ele, sabe, ele não é violento. Ele falou, Yara, não vá. Falei, Zé, eu quero ficar livre. Ele falou, mas você é livre. Mesmo com o sobrenome dele, mesmo sem divórcio, você é livre. Você é um indivíduo livre. Não vá. E ele me forçando a ir, me chantageando de lá, né, para eu ir, forçando. Eu também não percebi muito que ele estava me forçando. E fui. Cheguei lá. Lá eu fiquei presa, né, por uma semana, sendo ameaçada de morte. Fiquei como se fosse em cativeiro e tive a pior experiência da minha vida, né? Depois disso fiquei até doente e tal. É o tal negócio. Eu não sentia que eu era livre. Eu me sentia ainda presa às exigências dele. Eu tinha medo, fazia fantasias de que ele não ia assinar o divórcio e eu ia ter que ficar com aquele nome um tempão e tal. Então eu fui por essas fantasias que eu fiz, né? De que eu não ia conseguir ficar livre. E, na verdade, meu irmão tinha toda a razão. Eu não devia ter ido. Então, assim, isso me deixou realmente doente. Eu cheguei com pânico e tudo mais. É fogo. Apesar de ter ficado inconformada por não ter percebido no início que se tratava de um abusador e de então ter que assumir mais um fracasso amoroso na minha vida e perante as pessoas, assumir perante os meus filhos, as pessoas à minha volta. Então eu não poderia continuar deixando ele destruir a minha vida. Eu tinha que sair da relação, me reerguer, reconstruir a minha vida profissional, familiar. Eu tinha que retomar a minha vida nas minhas mãos. Eu amava sim, mas eu me desapeguei. Frieza? Não. Autoproteção e a voz do pouco de amor próprio que ainda gritava em mim, porque era a minha vida em jogo. Foi a minha vida em risco, né? Foram as perdas de tudo que eu havia construído financeiramente. Era a minha felicidade sendo impedida e roubada. Então, por que não decidi me desapegar? Decidi sim, e me desapeguei imediatamente. Então, não se trata de frieza, mas sim de uma questão de sobrevivência e de percepção que eu tinha direito a ser feliz, a viver em paz e sem abusos. Você pode então pensar assim, mas não é fácil tomar certas decisões. Claro que não é fácil, só que deixar tudo como está não vai fazer você feliz e não vai te livrar desses entraves. Deixar tudo como está e continuar se sentindo infeliz, continuar apenas lamentando os aspectos ruins da sua vida, é um jeito errado de encarar esses problemas, porque mantém você por tempo indefinido em estado de infelicidade. E isso pode significar uma vida inteira. O jeito certo, diante dessa sensação de não conseguir sair de certos sentimentos e de certas condições e se sentir refém desses problemas, é olhar de frente para eles, encarar. Quanto a estar presa em mágoas que você tenha, perceba que se você fica refém de mágoas, você acaba perdendo muito tempo da sua vida. Quando você escolhe deixar isso ficar influenciando o seu humor, o seu dia a dia, você se desgasta
inutilmente. Ficar refém de mágoas deixa você encantoada por sentimentos de culpa, de raiva. E isso é paralisante. Perceba que continuar deixando as mágoas consumirem você só mina suas energias. Então é melhor decidir se desprender desses sentimentos. Eles são muito nocivos. Quanto a estar presa no passado, perceba que continuar deixando o passado vivo, não deixar o passado passar, não muda o passado e não produz nada de aproveitável para você no presente. É preciso decidir resolver esse passado dentro de você e se desapegar. Quando você decide e decreta, você consegue. Quanto a estar na solidão, perceba que quando você se mantém na crença de que você não consegue sair da solidão, você acaba agindo de um jeito que acaba trazendo mais solidão para os seus dias. É preciso ter a coragem de decidir sair da sua zona de conforto e tomar atitudes para deixar de ser solitária e parar de ficar se obrigando a sofrer com isso. A zona de conforto é aquele estado em que você fala assim: é melhor eu ficar aqui no meu canto, porque se eu tentar e não conseguir, eu vou continuar solitária. Ué, mas solitária você já está. Então é melhor tentar, não é? Tomar atitudes que possibilitem você a sair da solidão. Quanto aos seus medos, perceba que quando você se submete aos seus medos, eles paralisam você. É preciso decidir enfrentar cada um deles para se libertar. Encara os seus medos, veja um por um. Analisa quais dos seus medos são devidos a ameaças reais de perigo e quais dos seus medos trazem ameaças que você apenas imagina e fica aí conjecturando. Enfrenta esses medos que são devidos a ameaças imaginárias. Eles são criados por você. Eles não correspondem a ameaças reais. Quanto a estar em uma relação infeliz, perceba que quando você se obriga a permanecer em uma relação em que você está infeliz por acreditar que você é incapaz de sair e reconstruir a sua vida sozinha, ou quando você se mantém em uma relação infeliz e não faz nada para tentar melhorar essa relação, nada efetivo, no caso dela ser viável ainda, e estar só dependendo aí de atitudes certeiras que consigam salvar, essa relação. O tempo está passando, a sua vida está passando. É preciso decidir fazer uma das duas coisas, ou encarar o trabalho de recuperação da relação, ou sair e buscar a sua felicidade. Quanto à negatividade, perceba que quanto mais negativa você está, mais negativa você fica. Quanto mais você vibrar na escassez, mais escassez fica na sua vida. Porque você se foca somente no que não dá certo, somente no que está ruim. E a sua mente começa a produzir inconscientemente mais coisas ruins para você. Começar a vibrar na positividade e na abundância, sair da negatividade e da escassez depende apenas de uma decisão sua. Quanto à insegurança de não conseguir seguir a vida sozinha ao sair de uma relação, perceba que você tem todos os meios para reinventar sua vida e construir um caminho de independência financeira e emocional para você. Perceba
que quem escolhe entre se manter em uma situação de infelicidade e dor, o grito de independência e se abrir a uma infinidade de possibilidades de ser feliz é você. Quanto a não conseguir esquecer alguém, perceba que quando você se mantém apegada a alguém por acreditar que não consegue esquecer, que não consegue parar de amar, isso fica impedindo novas possibilidades na sua vida. Então é preciso decidir se desapegar definitivamente. A gente cria uns monstros para a vida da gente. A gente inventa umas crenças e fica limitada por elas. A gente inventa umas leis para a gente mesma e fica refém delas. Por exemplo, eu tenho que casar com uma pessoa e ficar com ela pro resto da vida, custe o que custar. Casamento para mim é uma vez só. Pronto, está decretado que é assim que tem que ser. Virou uma lei na sua vida. Aí você casa, vive anos e anos de inferno porque você decretou, você baixou essa lei e ficou refém dela. Claro que a gente pode ter o desejo, o sonho, a preferência de ter uma pessoa só na vida. Só que no meio do caminho, a vida vai acontecendo de maneiras totalmente inesperadas. Então, de repente, a relação pode ser ruim, pode ser destrutiva, trazer infelicidade, pode vir a tirar a sua paz. Às vezes uma relação coloca você em situações de risco, coloca você em situação de agressões, abusos psicológicos, abusos físicos. E aí muitas pessoas ficam presas naquela lei que elas mesmas decretaram para elas lá no início. Então, além de terem escolhido detonar com a autoconfiança, com a autossuficiência na vida delas, elas escolhem continuar obedecendo a lei que elas mesmas decretaram para elas. E aí elas se obrigam a se manterem infelizes, vivendo o inferno por anos, décadas. Acontece que quem criou essa lei para você, seja por ideia própria, seja por ideias que foram plantadas na sua mente pela sua família, seu grupo social, foi você mesma. Quem criou esse monstro que fica exigindo que você se mantenha infeliz foi você mesma. Você criou o monstro, ele cresceu e agora ele domina você. Os monstros que a gente cria e que a gente pensa que ao crescerem passam a nos dominar, na verdade, são iguais a um filme projetado em uma tela. Se você passar a mão na frente da ponta do projetor, eles apagam da tela. Então, esses monstros podem ser apagados da tela da sua vida a hora que você quiser. São criados por você e podem ser apagados por você a qualquer momento. Muitas são as situações em que a gente fica paralisada por opiniões e domínios de outras pessoas. Algumas pessoas são tão persuasivas e algumas são tão influentes sobre os nossos sentimentos e ações que acabam atrapalhando demais a nossa percepção, as nossas escolhas, né? E a nossa sacação de que a nossa vida pertence a gente. A sua vida é a sua morada. Essa morada tem que ser pintada da cor que você gosta. Tem que ter as plantas, as flores que fazem você feliz. Tem que ter os móveis distribuídos ali do jeito que você gosta, do jeito que você acha fácil de lidar.
Aí vem uma pessoa que domina você, que influencia você e diz assim: ah, mas onde já se viu uma casa cor-de-rosa? Ah, mas tem que ter coqueiro. Florzinha não serve para nada. Ah, precisava virar a cama ao contrário e arrastar mais para lá aquela geladeira ali. Espera aí, a casa é minha, dá licença. Eu pinto da cor que eu quiser, eu tenho as flores que eu quiser, eu arrumo como eu quiser. E pior, existem pessoas na nossa vida, muitas vezes, que são tão influentes sobre a gente que a gente obedece até sem a pessoa falar. A gente imagina o que a pessoa iria dizer e seguia por essa imaginação do que a pessoa iria achar. E assim a gente vai deixando essa pessoa ou várias pessoas irem se metendo, né? Irem metendo o bedelho na nossa casa. Assim é com a nossa vida. Qualquer pessoa pode pensar o que quiser sobre a sua vida, pode dizer o que quiser sobre a sua vida, mas a única dona da sua vida é você. A sua vida é sua e apenas sua. Então, resumindo, o caminho é compreender que as escolhas que você faz produzem sempre consequências na sua vida. Assim como em todos os setores da sua vida, no setor amoroso, as escolhas que você faz são determinantes. São as suas escolhas que fazem você feliz ou fazem você infeliz. E a dona dessas escolhas é você. A dona do que você quer, do que você faz, do que você sonha é você. A dona do que você vive, do que você sente é você. Então, pega as rédeas da sua vida, porque quem manda é você. Era isso que eu queria falar para você hoje. E lembre-se, ame-se, em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e você vai ser muito feliz.